tablet, celular ou PC. É hora de aprender, é o CEMED Digital Bonfim, conectado com você. Olá, gente, tudo bem? Sou Adriana, professora de Ciência dos anos finais do município de Senhor do Bonfim, e nós estaremos juntos esses dias nas plataformas digitais do nosso município. Hoje nós trataremos de uma aula muitíssimo importante, porque todo mundo está em casa, ouvindo falar bastante da pandemia causada por o coronavírus, e nossa aula de hoje será justamente para saber o que é esse vírus, o que é um vírus. Bem, gente, então agora nós vamos entender o que é um vírus. Todo mundo ouve falar o tempo todo de coronavírus, Covid-19, mas a gente vai entender o que são os vírus. O que são esses vírus? Vírus são seres vivos bastante simples, nem são formados por células, e muito pequenos, tão pequenininhos que eles só são possíveis ver em aparelhos muitíssimo especiais, que são os microscópios eletrônicos. Os microscópios comuns não são capazes de visualizar os vírus. Como eles são seres bastante simples, eles não possuem metabolismo próprio. Ah, mas o que é o metabolismo próprio? Vocês já devem ter visto nas reportagens que ele fica vivo em superfície por poucas horas. Por quê? Ele precisa estar em contato com a célula viva de qualquer ser, seja ele animal, planta, até bactérias. No caso do coronavírus, ele pode estar vivo em animais, alguns animais, não são todos, e no ser humano. Então a gente vai entender como é que o vírus é estruturado. O vírus, a palavra vírus, surgiu muito antigamente e significa veneno, porque antigamente muitas doenças causadas por vírus matavam as pessoas e as pessoas não sabiam o porquê. Daí então deram o nome veneno, veneno contido no ar, contido na água, mas não sabia como eram esses vírus. E agora a gente vai entender um pouquinho como é essa estrutura desses vírus e por que ele afeta as nossas células. Olha, os vírus são seres simples, eles são formados basicamente por quê? Externamente ele tem uma cápsula de proteção. Aqui, olha, esses espinhozinhos, alguns vírus possuem esses espinhos. Daí, todos esses vírus que possuem esses espinhos fazem parte do grupo corona. Por quê? Em latim, corona significa coroa, é como se fosse uma coroa de espinhos. Isso daqui não é só para enfeitar esse vírus, não. Ele ajuda a aderir nas células para enganar a célula e penetrá-la. Então, basicamente, os vírus eles são formados por uma cápsula de gordura e proteína, um envelope e o material genético, que pode ser DNA ou RNA. E alguns vírus também têm os dois, DNA e RNA. Então, os vírus eles podem afetar os mais variados seres vivos. Por exemplo, o HIV é o vírus que afeta, tanto pode em macacos, como nos seres humanos, causando AIDS, a hepatite B, o ebola, que é um vírus que também mata muito rapidamente, o adenovírus, os vírus da influenza da gripe, que não é o mesmo do coronavírus. O coronavírus não é uma gripe. Coronavírus vai afetar de uma forma a gripe de outra. A gente vai ver mais adiante. E alguns bacteriófagos. Para vocês terem uma ideia, os vírus eles são tão pequenos que até bactérias eles afetam. Então, os vírus que afetam bactérias são chamados de bacteriófagos. Então a gente vai entender um pouquinho por que o coronavírus é tão perigoso. Por que as medidas de proteção sempre são lavar as mãos, usar máscara, uma das principais medidas, a gente vai entender um pouquinho mais. Então, como eu disse, os vírus, visto ao microscópio eletrônico, parecem umas bolinhas muito bonitinhas, mas não são. Então, eles possuem essas espículazinhas, esses espinhos, daí ele é do grupo corona. Então, todos esses vírus que vocês veem com essas pontinhas parecendo espinhos, ele é do grupo corona.
Por que o coronavírus que a gente ouve o tempo todo na televisão, você já deve ter ouvido falar também em Covid-19. Por que Covid-19? Porque é um vírus que ele já é uma mutação de um outro vírus, o SARS-CoV, ele é considerado um SARS-CoV-2, e como ele apareceu pela primeira vez em 2019, para ficar mais conhecido, o nome mais popular, Covid-19. Então, daí significa dizer que o vírus, ele é simples, mas ele tem material genético. E dentro das nossas células, eles são capazes de se multiplicar rapidamente. Como é que ele faz isso? Os vírus não têm metabolismo próprio. Em superfície sem vida, ele vai ficar vivo por algumas horas somente. Mas no interior das nossas células, quando eles conseguem enganar nossas células e penetrar nessas células, eles vão fazer das nossas células refém. Vai induzir nossas células a produzir novos materiais genéticos dele. E a partir daí, esses novos vírus saem e vão infectando nossas células vizinhas. A multiplicação é muito rápida. Então, por exemplo, uma pessoa que já está infectada com esse vírus, se ela vai tossir e ela vai espirrar, ela vai liberar ali milhões e milhões desses vírus. E, apesar dele ter uma capacidade de infecção muito grande, a gente tem medidas bastante simples que são capazes de nos proteger. Por exemplo, lavar as mãos com água e sabão ou passar o álcool gel caso você esteja num lugar que não seja possível lavar as mãos. Por que essas duas medidas são muito importantes? Vocês lembram que eu disse que o vírus tem uma capinha de gordura e proteínas? Então você imagina o seguinte, quando a gente lava as mãos, o sabão ele é capaz de derreter essa gordura e essa proteína. E aí mata o vírus. Daí essa medida tão simples é capaz de salvar vidas. Como eu tinha dito, o Covid-19 é altamente transmissível. Por quê? Vocês devem já ter visto na televisão quando diz não passe a mão no olho, na boca ou no nariz. Isso significa dizer o seguinte, o vírus ele fica poucas horas vivo numa superfície. Vai que você passa a mão numa mesa, pega na maçaneta de uma porta que foi ali infectada com aquele vírus, ao entrar em contato com a boca, o nariz ou os olhos, eles vão penetrar no seu organismo. Os vírus eles são específicos. O que quer dizer isso? O vírus que causa a Covid-19 não é o mesmo vírus que causa a gripe, não é o mesmo vírus que causa o sarampo ou a catapora. Eles são específicos. E o poder de contaminação deles é altíssimo. Então, olha, através de quando você espirra ou tosse, aquelas gotículas no ar, está cheio deles. Ao entrar em contato, você acaba se contaminando. Essa imagem aqui é uma imagem no exato momento em que uma célula é infectada por um novo coronavírus. Essas imagens foram retiradas do Instituto Fiocruz, Instituto Oswaldo Cruz. Como nós devemos prevenir o coronavírus? Aí vocês vão dizer assim, a professora já está repetindo tudo que a gente já sabe, mas são medidas muitíssimo importantes. Por quê? Lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel, a Pro já explicou o porquê dessas medidas serem tão importantes. Cobrir o nariz e a boca com lenço, se você estiver tossindo ou espirrando, ou ainda, uma medida necessária é você fazer o uso de máscaras. E a gente já viu que nós brasileiros somos muito criativos. Se não tem máscara para vender, a gente faz a nossa própria máscara de tecido por um custo praticamente zero. Né? Com um pedacinho de retalho, todo mundo consegue fazer uma máscara e se proteger. Evitar o contato com pessoas resfriadas, com sintomas parecidos com o da gripe, porque os sintomas iniciais do coronavírus, eles confundem bastante com os sintomas de gripe. Depois é que os problemas se agravam e aí sim dá para identificar. Então, se você está resfriado, evite. Se você mora com idosos, mais uma necessidade de você fazer o uso das máscaras, porque é uma forma de lhe proteger e proteger o idoso que você ama. E evitar contatos
desprotegido com animais selvagens ou de fazenda, cozinhar completamente ovos e carnes, para o vírus não ficar vivo também nesses locais por algum tempo, até porque a forma de entrada é através da ingestão, então isso daí também ajuda a evitar. E atenção, a gente ouve toda hora a propaganda, vamos lavar as mãos, mas tem as formas corretas para fazer isso. Primeiro passo, coloque um pouco de sabonete nas mãos já úmidas, esfregue as palmas das mãos uma na outra, entrelace os dedos para lavar entre eles, esfregue as unhas na palma das mãos, esfregue a parte de trás das mãos, enxague abundantemente, seque bem as mãos com a toalha limpa. Tem mais, a gente precisa lembrar também de evitar o desperdício de água. Principais sintomas. Como eu falei anteriormente, os primeiros sintomas da Covid-19 se parecem bastante com os sintomas de uma gripe. Mas aí, olha, tosse seca ou com secreção, febre, dor de garganta, dificuldade para respirar. Quando chega nesse ponto da dificuldade para respirar, então os sintomas já estão bastante agravados, porque ocorre a falta de ar e são esses sintomas que vão agravando-se e pode levar o indivíduo à morte. O isolamento social é muito importante. Vocês sabem que já tem mais de um mês que todo mundo está tendo que ficar em casa. Nós estamos ansiosos, com saudade de retornarmos às escolas, mas isso se faz necessário. Por quê? A gente não sabe quem pode estar contaminado com o vírus. Então, fazer o isolamento social lhe protege e protege o outro. Como eu já havia dito, a máscara é nossa aliada. Então, se você não puder ficar em casa, se precisa urgentemente resolver algum problema, use máscara. Faça o uso da máscara, que isso é bastante importante. Você se previne, se protege e protege o outro. Agora, nós vamos ver, para vocês saberem um pouco mais, eu disponibilizei um link com um vídeo bem curtinho que vocês vão aprender um pouquinho mais sobre o coronavírus. E no final do vídeo tem 3 questões apenas para vocês resolverem. Na próxima aula eu dou o resultado e a gente começa uma nova aula. Beijos e até mais! Pegue seu tablet, celular ou PC, é hora de aprender. É o Senet Digital Bonfim, conectado com você.